Iniciando novamente, página 174, dois caminhos para cima. Conforme o plano do Criador, todo o universo deve alcançar o estado de correção. E o tempo destinado à correção é limitado, viu? Então tem limite, hein? O Zohar indica que a correção deve iniciar seu estágio final no final do século XX. A partir daí, a humanidade será encorajada a se corrigir através da intensificação dos sofrimentos. Leia as notícias e verá um claro exemplo disso. Nossa, esse que eu não sabia, hein? Olha, reconhecer o propósito da criação é reconhecer o método da correção. Permitirá com que você se aproxime do objetivo de forma consciente. Essa é a chave. E ela é mais rápida do que o sofrimento, que de qualquer forma nos alcançará por trás. Ao invés do sofrimento, temos a oportunidade de sentirmos satisfação, inspiração, enquanto ainda estamos no caminho da correção. Você se lembra do capítulo 7, de que modo a Cabala fala de um período de tempo para a correção final? O caminho da correção final pode demorar, mas ocorrerá mais cedo ou mais tarde. Além disso, a alma deve atravessar esse processo. Nenhuma de suas experiências na vida desaparecem. Elas são armazenadas dentro do seu desejo. E os desejos são eternos. Eles passam de uma geração para outra, de uma encarnação para outra. Lindo, ó, desejo eterno. Que lindo, hein? Na próxima vez que você nascer, como descrito no capítulo 11, o seu desejo guardará o registro de tudo que você fez em relação ao Criador, de tudo que você fez em relação ao Criador. E assim que as Hashimotos fazem o seu papel. Tudo aquilo que você fez dentro do seu desejo egoísta está armazenado numa caixa, que eventualmente lhe dá o reconhecimento do mal. Até que essa caixa esteja completamente cheia e até que você corrija todo o mal, você continuará retornando a este mundo. Interessante, né? Da próxima vez que você aparecer neste mundo, esta caixa conterá o que você ganhou no ciclo atual. Os pequenos passos que você dá acumulam e eventualmente rendem frutos. No fim das contas, cada passo leva à elevação espiritual, mas você deve experimentar o caminho de forma prazerosa, e excitante ou dolorosa e agonizante. Você tem uma escolha na matéria e a última sessão, neste capítulo, explicará como. Tome o caminho curto, ele é rápido e fácil. Você pode avançar em direção à compreensão de que o egoísmo é a raiz do mal através de um longo caminho, ou do caminho mais curto e prazeroso da correção. Além disso, o caminho do sofrimento não é um caminho, mas sim um espaço de tempo necessário para a compreensão de que você precisa avançar o caminho curto. Mesmo assim, tão logo uma medida suficiente de sofrimento tenha sido acumulada, você compreende que há uma vantagem maior na correção do que no sofrimento, e você se esforça em mudar. Ao invés do caminho longo, há um caminho curto e fácil para a correção. Ambos os caminhos são os mesmos, mas no caminho curto há fases de sofrimento, apenas progresso constante. Entretanto, no caminho longo, há sofrimento em quase todos os níveis. A sabedoria cabalista guia para o caminho curto. Ela lhe diz sobre todos os estados, ela lhe diz, né, sobre todos os estados, deixa eu
desligar isso aqui. Só um pouquinho, porque senão alguém vai me ligar e vai me atrapalhar. Então, ela me diz aqui, né, sobre todos os estados e lhe ajuda a atravessá-los facilmente como um estímulo suave, né, no caso da sabedoria da Cabala. Você pode adquirir conhecimento sobre a estrutura do mundo, sua causalidade e propósito, antes que você se depare com a aflição. Através desse conhecimento, você acelera a compreensão de que o egoísmo é o mal e evita a necessidade de perceber o mal no egoísmo sobre a ameaça de aniquilação. Embora pareça que estamos livres para fazer o que nos agrada, na verdade, seguimos os comandos de nossos genes e aderimos à influência do ambiente social. Essas influências e comandos determinam todos os nossos valores, mostrando-nos quão proveitoso é ser poderoso e próspero. Nós trabalhamos duro toda a nossa curta vida, apenas para ganharmos o reconhecimento da sociedade do quão exitosamente mantemos seus valores. No fim das contas, não vivemos para nós, mas não nós esforçamos em achar graça aos olhos dos nossos filhos, das nossas famílias, dos nossos conhecidos e a sociedade em geral. Certamente, o êxito na resolução da crise depende da transformação dos valores da sociedade. Esse é o tópico do próximo capítulo. E, em resumo, o Criador criou um barco sem Criador. E devemos mantê-lo flutuando. Somente se nós, egoístas, nos unirmos, sobreviveremos. O Criador criou o mundo com amor. Ser como o Criador significa amar ao mundo de forma que ele o amou e vê-lo através dos olhos dele. Existem dois caminhos para se alcançar a espiritualidade: o rápido e prazeroso, usando a cabala, ou lento e doloroso, que é sem a cabala, no caso. Continuando agora, todos juntos, página 177. Pontos principais. Como uma pequena correção pode fazer uma grande diferença? O poder dos valores sociais. Onde está a Torre de Babel que foi quebrada? Os benefícios do verdadeiro altruísmo. A cabala engloba aspectos pessoais e sociais. Como discutimos no último capítulo, todos nós somos partes da mesma alma coletiva. O capítulo atual explica como a correção pessoal apresenta no capítulo anterior e flui através de nossas conexões diretamente para a sociedade. No final, a correção individual que descrevemos no capítulo 16 só será completa quando englobar uma conexão recíproca com toda a humanidade. A altura da criação. Recorde, o capítulo 15, onde dissemos que a fonte de todo sofrimento mundial é resultado da nossa oposição em relação ao resultado da natureza. As demais partes da natureza, inanimado, vegetal e animado, seguem as ordens da natureza de forma instintiva e definitiva. Somente o comportamento humano nos coloca em contraposição com a natureza inanimada, vegetativa e animada. Como a humanidade está no topo da criação, as demais partes da natureza dependem de nós. Através da nossa correção, as demais partes da natureza, o universo inteiro, se elevarão ao seu nível inicial e perfeito, em unidade total com o Criador. Efeito dominó. Como dissemos, o Criador nos trata como um ser único.
unificado, nós tentamos alcançar nossos objetivos de forma egoísta. Porém, nos dias de hoje, estamos descobrindo que os nossos problemas só serão resolvidos de forma coletiva e altruísta. Quanto mais consciente nos tornamos de nosso egoísmo, mais desejaremos usar o método da Cabala para mudar a nossa natureza para o altruísmo. Nós não fizemos isto quando a Cabala surgiu pela primeira vez, mas podemos fazer agora, porque agora sabemos que precisamos dela. Os últimos 5.000 anos da evolução humana têm sido um processo de experimentar um método, examinando os prazeres que ele fornece, esgotando-o e trocando-o por outro. Os métodos surgiram e desapareceram, e nós nos desenvolvemos de forma mais próspera, mas não mais felizes. Agora que o método da Cabala surgiu com força, voltado para corrigir o nível mais elevado do egoísmo, já não precisamos mais trilhar o caminho da desilusão. Podemos simplesmente corrigir o nosso egoísmo mais perverso através da Kabbalah. E todas as outras correções surgirão como um efeito dominó. Durante essa correção, podemos sentir satisfação, insatisfação e alegria. Para examinar um pouco da história apresentada no capítulo 5 e 6, o livro do Zohar afirma que, desde o final do século XX, a humanidade alcançará o nível máximo de egoísmo e, ao mesmo tempo, o maior empobrecimento espiritual. Nesse nível, a humanidade precisará de um novo método para sobreviver. Dessa forma, de acordo com o Zohar, será possível revelar a Cabala como método de ascensão moral da humanidade até a semelhança com o Criador. É por isso que a Cabala é revelada à humanidade nos dias de hoje. Então, esse aqui é o motivo da revelação da Cabala, né? A humanidade não é corrigida por todos de uma só vez. Pelo contrário, a correção da humanidade ocorre na medida em que cada pessoa percebe sua crise pessoal e geral, como foi tratada nos últimos capítulos. A correção começa com o ser humano percebendo que sua natureza egoísta é a fonte de todo o mal. Então, esse aqui é o início da correção, né? Depois, transformando os valores da sociedade, a pessoa e sujeito a influencia na sociedade. O indivíduo e o ambiente social, toda a humanidade, estão unidos pela responsabilidade coletiva, em outras palavras. Em outras palavras, a humanidade quis resolver seu problema egoisticamente e, portanto, individualmente. Entretanto, ela se viu inevitavelmente obrigada a resolver o problema de forma coletiva e, consequentemente, altruísta, né? Sobre esse assunto, vale a pena refletir nos 4 fatores do Baal HaSulam, que nos envolvem, explicados por ele em seu ensaio, A Liberdade, que introduzimos no capítulo 3. Para revisar e ampliar, o primeiro fator é a fonte, a base, nossas características hereditárias, que não podemos mudar porque as herdamos de nossos pais, as características. O segundo é como essa fonte evolui e que também somos incapazes de mudar, porque é determinado pela fonte. O terceiro fator é o ambiente, o qual não podemos mudar uma vez que estamos nele. Entretanto, o quarto fator são as mudanças no ambiente, e essas nos podemos e devemos mudar. Escolhendo o ambiente certo para nós, o quarto fator afeta o terceiro, que afeta o segundo, que afeta o primeiro, construindo o ambiente certo para nossos propósitos espirituais,
construímos uma sociedade que não apenas nos transforma para a espiritualidade, como também torna mais fácil e rápido o caminho de todos para a espiritualidade. Agora, vejamos como podemos colocar em prática esta teoria. Concordemos em dar. Se todo o mundo pensar que dar é bom, então eu também pensarei que é bom, fora do meu próprio interesse egoísta. Isso ocorre porque comportamento altruísta é lucrativo para todos. Por exemplo, o altruísmo rege a educação. A escola nos ensina a sermos altruístas. Dizem que devemos ser honestos, trabalhadores e respeitosos com os demais, dividimos com os outros o que temos, sermos amigáveis, né? E amarmos o nosso próximo. Tudo isso porque o altruísmo é benéfico para a sociedade. Centelhas espirituais. Toda e qualquer pessoa experiente sabe que existe um assunto no mundo que é o maior de todos os prazeres imagináveis, a saber, a ser agradável aos olhos das pessoas, pela qual todo esforço compensa. Fim das centelhas espirituais. Além disso, as leis biológicas dos organismos vivos nos ensinam que a existência de um organismo depende da cooperação de todas as suas partes, como relatadas no capítulo 15 e 16. Da mesma forma, a percepção dos benefícios do comportamento altruísta está presente numa sociedade humana egoísta. Ninguém se opõe energeticamente aos atos altruístas. Pelo contrário, toda organização e personalidade pública anuncia o seu envolvimento em ações altruístas e se orgulha delas. Ninguém condena abertamente a propaganda de ideias altruístas. O poder do apreço da sociedade. O meio para mudarmos o nosso comportamento de egoísta para altruísta encontra-se na mudança de nossas prioridades e na hierarquia de valores. Nós precisamos nos convencer de dar à sociedade e muito mais importante e compensador que receber dela. Em outras palavras, cada pessoa deve chegar a sentir uma satisfação muito maior ao dar à sociedade do que qualquer aquisição egoísta. A opinião pública é o único meio de facilitar essa meta, porque há coisas mais importantes para a pessoa é o apreço da sociedade. Os seres humanos são construídos de tal modo que recebem a simpatia da sociedade e o propósito da vida. Este elemento é tão intrínseco que a pessoa tende a negar que o propósito de toda ação é adquirir o apreço da sociedade. Nós poderíamos alegar que somos incentivados pela curiosidade ou mesmo dinheiro, mas não admitiríamos o verdadeiro incentivo, o reconhecimento da sociedade. Nós somos construídos de tal modo que o ambiente humano determina todas as nossas preferências e valores. Nós somos total e involuntariamente controlados pela opinião pública. É por isso que a sociedade pode impregnar seus membros com qualquer tipo de comportamento e valor, até mesmo o mais abstrato ou absurdo. Continuando. Denuncie o egoísmo e exalte o altruísmo. Modificar as obrigações da sociedade
exigirá que se mude o sistema de ensino, começando desde muito pequeno, bem como de mudanças fundamentais em todas as áreas da educação e da cultura. Todos os meios de comunicação terão que enaltecer e avaliar os eventos de acordo com seus benefícios para a sociedade, criando assim um ambiente de educação para doação na sociedade. Usando todos os meios de comunicação de massa, anúncios, persuasão e educação, a nova opinião pública deve denunciar abertamente e de forma decidida as ações egoístas, exaltando as ações altruístas como valor fundamental, através da influência intencional da sociedade. Todos aspirarão a receber apenas o que é necessário para o sustento da sociedade e não pouparão esforço para beneficiar a sociedade, com o propósito de receber o apreço desta. No início, todos trabalharão para beneficiar a sociedade, sobre estímulo e influência do ambiente. As pessoas se sentirão satisfeitas e começaremos a ver o ato de doação na sociedade como um valor único e sem igual, até mesmo sem a recompensa do ambiente por cada ato de doação. Não são apenas as instituições sociais que precisam mudar. Os mesmos devem acontecer com as instituições mais prevalentes e, de certo modo, mais entusiasmada, a família. Se os meus filhos olharem para mim e me valorizarem de acordo com o preço da sociedade por mim, e se eles me valorizarem de acordo com o quanto eu dou à sociedade, então eu tenho maior probabilidade de mudar. Se meus parentes e colegas de trabalho e quase todos os demais só me valorizam de acordo com o que eu dou à sociedade, então eu não terei escolha. Eu terei que contribuir, eu terei que me tornar um doador para todos. Toda essa atividade elevará o nível da consciência humana ao nível de uma nova civilização. O Rabino Ashloga se comprometeu apaixonadamente àquela visão social de longo prazo, à medida que ela emergiu da sua compreensão da tradição cabalística. Ele escreve Misha Odenheimer na luminária moderna. Ele percebeu a humanidade como uma unidade única, física, espiritualmente interdependente, e acreditou que só um sistema econômico que reconhecesse isso poderia libertar a humanidade e catalisar uma era de esclarecimento coletivo, desenvolvendo uma comunidade baseada no amor entre seus membros e uma sociedade fundada na justiça econômica. Odenheimer escreve: a Cabala fornece um foco na consciência individual e a correção da sociedade e do mundo. A contribuição do Rabino Ashlob é um conceito de justiça social baseada na ciência espiritual da Cabala. Entendendo agora a Torre de Babel. Vou dar um pause aqui. Peraí.